Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos reunidos mais uma vez para cultuar nosso Deus e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu tive um problema um pouquinho agora com conexão, não estava conseguindo conectar, mas graças a Deus já conseguimos resolver e vamos seguir então com o nosso culto. Dou as boas-vindas aos nossos irmãos, a Ana Rosa, a Dona Conceição, ao Daílson, a Alessandra, a Damares também, a Estela, boa noite, irmãos, a Natália, que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, Dona Zilda, Deus abençoe a senhora, a sua família, e nós vamos então orar, pedindo que Deus nos abençoe, pedindo que Deus nos dirija nessa hora de culto, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor estenda a sua graça sobre nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, irmãos. Convido os irmãos a fecharem os olhos para nós orarmos, buscarmos a Deus em oração nessa hora, ok? Amado Deus, Santo e Poderoso, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós reconhecemos o Senhor em todo o nosso caminho, nós, ó Deus, realmente confessamos a Ti como Deus Santo, Poderoso, Bendito, aquele que é eterno, aquele que é soberano e que tem a rédea do mundo nas mãos. Nada acontece sem a Tua permissão, e nada acontece fora do Teu propósito. Tu tens um propósito claro com todas as coisas, e nós o reconhecemos como nosso soberano. E é por isso, ó Deus, que o nosso coração descansa na Tua presença, é por isso que o nosso coração, ó Deus, se alegra também, como igreja, nos acharmos agora perante Ti, ó Deus, para louvar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para, ó Deus, engrandecer o Teu nome que é santo. Que o Senhor assim receba a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Nós vamos... Só um minutinho, irmãos. Deixa eu só dar uma configurada aqui no meu dispositivo. Muito bem. Eu quero convidá-los para que nós abramos a Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo de número 4. Romanos capítulo 2, verso de número 4. Romanos capítulo 2, verso de número 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Deus, Ele é tolerante com os nossos pecados. Ou seja, Ele não derrama o seu julgamento temporal sobre nós de maneira imediata. Ele é tolerante, Ele é longânimo, e essa tolerância e longanimidade é aspecto da bondade de Deus, a fonte da tolerância e da longanimidade é a bondade de Deus, como ele diz no verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que a Bíblia está nos dizendo nesse sentido? Está dizendo que Deus é tolerante em manifestar o seu julgamento temporal sobre os homens, porque o desejo de Deus é que as pessoas conheçam ao Evangelho. Deus não tem prazer nenhum no julgamento do homem. Deus não tem prazer nenhum em que o homem vá para o inferno. Pelo contrário, o desejo e a palavra do Evangelho é para que haja salvação, para que haja conversão, para que haja santidade, para que haja arrependimento, para que os homens conheçam ao Senhor e a Jesus, o seu Filho, o Salvador, e assim se rendam a Ele
e de fato voltem a desfrutar da comunhão com Deus. Nós vamos orar agora e para confessarmos os nossos pecados, e enquanto nós oramos, nós vamos ouvir uma música. Gostaria que você fizesse também dessa música um instrumento de autoanálise, de uma autorreflexão, para que nós possamos verdadeiramente ter a certeza de que estamos perdoando e de que estamos agindo de acordo com o perdão que nós precisamos dar. Nós estaremos orando e junto com a oração estaremos ouvindo essa música então. Oremos e no final da música eu faço uma oração agradecendo a Deus ao perdão dos nossos pecados. Oremos. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Te amar, ser amado, eu preciso ser amado. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Pedir perdão, perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Amém. Meus irmãos, a palavra que nós ouvimos hoje na escola dominical
nós aprendemos que se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar os irmãos da mesma forma. O amor sublime e maravilhoso de Deus deve ser externalizado nas nossas vidas com relação à igreja, com relação aos nossos irmãos, e isso significa perdoar, significa entrar em acordo, significa estar em paz de coração, significa ter a consciência tranquila de que tudo aquilo que eu pude fazer foi feito para que a irmandade ande em comunhão, não é? Então, cada um de nós, pensando dessa maneira, deve ter tranquilidade na presença de Deus. Eu quero orar e agradecer ao Senhor pelo perdão que Ele nos dá e pela consciência de perdão que o Espírito Santo ministra em nosso coração. Pai amado e Deus querido, os irmãos, ó Deus, cada um em sua casa, com suas famílias nesta hora, confessaram seus pecados perante Ti. Tu és Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de misericórdia, Tu és compassivo. E não existe outro igual ao Senhor. O Senhor nos mostrou amor absoluto quando enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar e para aniquilar a dívida que existia nossa para com o Senhor, para que houvesse comunhão entre nós. Nós Te louvamos por isso. Mas eu Te louvo também, Senhor Deus, porque o perdão do Senhor é graça sobre nossas vidas. A fé é graça sobre nossas vidas. E o ministério de Cristo é graça sobre nossas vidas. Eu Te louvo, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo, através da fé que o Senhor mesmo nos dá e em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos dá certeza do perdão dos pecados. Porque o Teu Espírito ministra, ó Deus, ao nosso espírito e nos dá paz diante de Ti. Que assim seja ao longo de todo o decurso de nossas vidas, mas que nós possamos, ó Deus, nos santificar dia após dia, hora após hora, para o Teu inteiro deleite, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abramos mais uma vez nossas Bíblias no Salmo de número 150. Salmo de número 150 é uma doxologia, ou seja, é um salmo escrito com a finalidade de glorificar a Deus. É isso que a palavra doxa, glória, significa. Doxologia final, aqui o nome que os editores colocaram. O sentido é que ele está fechando o livro de Salmo, assim como o Salmo 1 foi escrito para a abertura do livro de Salmos, para chamar a atenção do justo. O justo é aquele que medita na palavra do Senhor. Doxologia encerra essa meditação feita pelos 150 salmos. E ela começa da seguinte maneira: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Quem louva somos nós, todo ser que respira. Louvamos sobre a terra, todo ser que respira. Mas aquele que é louvado não está sobre a terra. Aquele que é louvado está no santuário. E onde está o santuário? Verso 1 diz: Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O santuário de Deus está no céu. É por isso que o judeu, quando orava, ele olhava para os céus, de onde o santuário de Deus, a morada de Deus, o trono de Deus se localiza. Muito interessante que João, o apóstolo, quando recebe suas visões no Apocalipse, ele é levado em visão para o céu e ele vê o trono de Deus. Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 6, quando numa visão vê o Senhor, ele vê o trono do Senhor e ele vê a glória do Senhor. E o Senhor habita os céus. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição e ascensão, foi elevado aos céus e está à direita de Deus Pai. Ele entrou no santuário com seu próprio sangue como oferta pelo pecado e satisfez
toda a justa ira de nosso Deus. Ele está à destra de Deus no seu santuário. Então, o Deus dos cristãos se localiza no seu santuário, ele se localiza no céu. E é para lá que se dirige os nossos olhos, é para lá que se dirige os nossos louvores, é para lá que se dirige o nosso coração. O céu representa também a terra vindoura. O céu representa também a pátria celeste, a nossa verdadeira morada, aquela que nós aguardamos com a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus no tempo certo, no tempo decorrido, para a sua glória. Nós vamos ouvir mais um cântico, e esse cântico se faz justamente em manifestar a força do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é absoluto, ele é soberano. E porque ele é absoluto, ele é soberano, nós podemos ter a certeza de que ele cuida de nós. E ao reconhecermos que Deus cuida de nós, nós estamos louvando e exaltando o poder do nosso Deus. Se você quiser, você pode orar enquanto o cântico se estende, ao final do qual nós faremos mais uma oração. Estaremos então nos voltando para o texto que servirá para a mensagem de hoje, ok? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se declui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se declui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se declui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que
Convido nesse momento que os irmãos abram suas Bíblias. No texto que servirá de base para a nossa mensagem se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 12 até o 16. Aliás, 11 a 16. 2 Crônicas, capítulo 7, versos de 11 a 16. 2 Crônicas 7, versos de 11 a 16. Diz assim então o texto da palavra de Deus a partir do verso 11 do capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Até aqui. Oremos. Pai, nós te pedimos que após lida a tua palavra, tu fales ao nosso coração, nos explique, ó Deus, esta palavra e ao mesmo tempo a aplique em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse verso, 2 Crônicas 7,14, embora nós lemos o contexto um pouco mais abrangente, do verso 11 ao 16, mas esse verso do verso 14 de 2 Crônicas 7 é um dos versos mais conhecidos do Antigo Testamento e é também um verso que resume, num certo sentido, uma aliança que Deus faz com o homem, uma aliança também de graça, de obediência na presença do Senhor. São muitas as pessoas que conhecem esse versículo. No entanto, às vezes há um pouco de confusão na aplicação desse versículo, porque desconhece a origem do versículo. Não é por que Deus disse isso? Isso foi Deus falando com Salomão. E a razão pela qual Deus falou, Deus deu essa resposta, se encontra num capítulo antes, se encontra no capítulo 6. No capítulo 6 de 2 Crônicas, nós temos aqui a oração de Salomão, quando ele termina então de construir o templo e consagrar o templo ao Senhor, ele ora. E nessa oração, o que é que Salomão pede? Salomão pede que Deus, de fato, olhe para aquele templo e que aquele templo seja símbolo da presença de Deus. Salomão, quando vai orar, ele entende verdadeiramente quem é o Senhor. Observe aqui, capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente. O disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem os meus caminhos para andarem na lei diante de mim, como tu andas. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Então, Salomão ora a Deus, pedindo que Deus olhe para aquele templo.
e que Deus faça daquele templo uma indicação da presença de Deus. Ele não está dizendo que Deus seria limitado pelo templo, mas as pessoas, ao olharem para o templo, saberiam que poderiam encontrar que os ouvidos de Deus estariam de maneira especial naquele lugar, que aquele lugar era chamado pelo nome de Deus, que aquele lugar teria a glória de Deus, que aquele lugar manifestaria a lei de Deus, e por isso, naquele lugar as pessoas poderiam encontrar Deus. Então, Salomão faz essa oração. Depois que Salomão faz essa oração, Salomão então faz uma festa de dedicação ao Senhor. Ele consagra o templo e ele faz uma festa de dedicação ao Senhor. E aí, na continuidade dessa oração, eu vou falar aqui rapidinho, ele indica sete pontos que ele fundamenta que ele gostaria que Deus atentasse, e seriam os pontos pelos quais os povos estariam orando. No primeiro momento ele fala sobre a questão dos juramentos. Quando alguém fizesse um juramento, isso é descrito no capítulo 6, do verso 22 a 23. Depois ele vai falar de quando o povo saísse à guerra, versículo 24 e 25. Depois ele vai falar se houvesse seca na terra, verso 26 e 27. Depois ele vai falar se houvesse enfermidades, verso 28 até o verso 31. Depois ele vai falar se o estrangeiro, quando um estrangeiro, ou seja, uma pessoa que não fosse de Israel, que fosse de qualquer outra nação, resolvesse buscar o Senhor naquele lugar, que o Senhor atentasse para a vida desse estrangeiro. Isso ele fala dos versículos 32 até o 33. Depois ele falava quando o povo de Deus fosse para o combate, versículos 34 e 35. Depois ele vai falar quando o homem pecasse contra o Senhor e por causa dos seus pecados fossem levados cativos para outras nações. Versículos 36 até o versículo, então, 39. São os pedidos, são os pontos que Salomão indica para que Deus estivesse atento. São as condições, não condições, são as ocasiões de oração que Salomão indica para que o Senhor se fizesse atento e ouvisse a oração do seu povo. Diante disso, irmãos, vocês podem observar agora no capítulo 7, a partir do versículo 8, diz assim: Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele. Uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi e a Salomão e a Israel e seu povo. Salomão orou na presença do povo a Deus. Colocou esses 7 pontos, essas 7 ocasiões, que se o povo buscasse a Deus ali, que o Senhor atentasse de maneira especial. Repare, o povo buscasse a Deus ali, o Senhor atentasse de maneira especial. Logo em seguida, ele dá continuidade à festa de dedicação. E aí ele, depois do 23º dia, ele despede o povo em paz. Depois de tudo isso, é que Deus se manifesta para Salomão, respondendo à oração. Observe o verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. 2 questões muito importantes aqui. Aliás, 3 questões muito importantes aqui. Primeira, Deus respondeu à oração de Salomão. Ouvi a tua oração. Segunda, Deus disse: escolhi esta casa para o local de sacrifício. E terceira questão, ele diz aqui no versículo 11, tudo quanto Salomão versículo 12, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então ele ouviu a oração de Salomão, escolheu aquele lugar para a casa de sacrifício. Qual que é o terceiro ponto? Ele de fato ouvirá a oração do povo.
Porque foi isso que Salomão pediu a Deus. Ouve tu a oração deste povo, quando este povo, em um dos 7 momentos, se reportar ao Senhor, clamando, orando e pedindo graça. O que esse texto está dizendo é que a oração ela é fundamental na vida do povo. O povo de Deus é um povo que ora. Não existe povo de Deus que não ore. O povo de Deus é um povo que busca ao Senhor de joelhos, é um povo que de fato se submete ao Senhor, é um povo que busca a vontade de Deus para a sua vida, é um povo que está mais preocupado com a vontade de Deus do que a sua própria. Isso não significa que nós não possamos pedir coisas a Deus. Isso não significa que nós não possamos compartilhar com Deus as nossas lutas, pelo contrário. No Novo Testamento a Bíblia nos ensina a não estar ansiosos, e sim compartilharmos com o Senhor, colocarmos na presença do Senhor todas as nossas necessidades, através da oração, súplica, com ações de graças, é o que ele diz para nós. Mas esse texto, ele de fato, ele chama atenção para a vida de oração do povo. E muito mais do que uma vida de oração individual, ele chama atenção para a vida de oração do povo de Deus. É a congregação reunida, porque quando Salomão ora, ele ora em nome do povo de Deus, e ele ora para o povo de Deus, ele ora para que Deus abençoe o seu povo. Quando o estrangeiro fosse buscar ao Senhor naquele lugar, ele estaria também orando junto com o povo. No mesmo sentido, na mesma dinâmica, no mesmo propósito. Então, a oração é de fato a alma da vida do povo de Deus, aquilo que mantém a comunhão com Deus e aquilo que estabelece no coração de cada um, de cada crente, a vontade de Deus, o propósito de Deus e as ações de Deus nas nossas vidas. Agora, o que é que Deus responde? Tudo aquilo que Deus responde para Salomão é exatamente aquilo que Salomão colocou para o Senhor. Salomão coloca aqui no seu pedido, ele faz aqui um pedido de restauração ao Senhor. Os 7 elementos que ele coloca, 7 ocasiões, são ocasiões de situações difíceis. E em todas as ocasiões, em todas as 7 que ele coloca ali, você pode ler depois na sua casa, começa lá no capítulo 6, do verso 22, e vai até o versículo 39. Em todas essas ocasiões, ele repete a ideia de se voltar ao Senhor em oração, humilhação e arrependimento. Oração, humilhação e arrependimento. Em algumas ocasiões ele até acrescenta a palavra conversão. E aí Deus pega essa ênfase, porque em cada um dos 7 elementos, Salomão repete a mesma coisa. Observe, olha, versículo 22 do capítulo 6. Quando alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante desta casa, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo, faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Por último, como exemplo, verso 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Então, Salomão sempre repete, quando acontecer tal coisa, e o teu povo buscar ao Senhor, orar, confessar o pecado e se arrepender, atende e perdoa. E é essa a dinâmica que Deus responde. Observe então, no versículo 13, do capítulo 7 agora. Ele diz, Deus diz, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que Deus está dizendo?
Esse texto trata de uma oração verdadeira, de uma oração fervorosa, de uma oração correta na presença de Deus. O que é que Deus observa na oração do seu povo? Deus observa verdadeiramente a humildade do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A humildade do povo de Deus. E humildade que neste caso significa compreender que nós não podemos nada. Absolutamente nada. Tudo está completamente fora do nosso alcance. Não é a nossa inteligência, não é o nosso poder, não é a nossa classe social, não é o trabalho que nós ocupamos, a quantidade de amigos que temos, as pessoas de influência que possuímos. Não é nada disso. Não é o tamanho do poder que alguém possa ter, que possa fazer diferença. Na realidade, nós precisamos nos humilhar contra o Senhor e reconhecer que o Senhor é a única pessoa que pode tudo. Só Ele pode fazer com que as coisas de fato aconteçam. E Jó compreendeu isso muito bem. Jó disse: bem sei que tudo podes, e os teus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Não há nada que Deus não possa fazer. Nós precisamos encontrar isso de uma forma verdadeira em nosso coração. Não é só falar, mas ter o coração posicionado nisso. Verdadeiramente sentir que nós somos incapazes de uma série de coisas e que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do amor de Deus operando em nossas vidas. Outra coisa que ele coloca: orar e me buscar. O que ele está colocando aqui, irmãos, é que o povo de Deus precisa verdadeiramente buscar o Senhor com o coração. Fazer uma oração ou ter um exercício de oração onde os sentimentos correspondam com aquilo que a boca está fazendo, ou com aquilo que os pensamentos estão fazendo, sabe? O que ele está dizendo é que quando nós orarmos, nós precisamos nortear nossos pensamentos. Nós precisamos verdadeiramente não só fechar os olhos e falar, mas nós precisamos nutrir em nosso coração que estamos na presença de Deus. Precisamos como se fôssemos levados em nosso coração verdadeiramente na presença de Deus. É como se pelos olhos da fé você visualizasse Deus. Visualizasse o trono da glória do Senhor. E aí como é que nós nos achegaríamos junto ao Senhor? Ora, toda a descrição de todos os profetas que puderam ter essa visão foi uma descrição de profunda humildade. Quando nós olhamos para Isaías, Isaías disse que ele viu o trono de Deus e as abas da veste do Senhor enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, eles voavam. E quando ele teve a visão da glória de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu vi Deus. Eu sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Irmãos, a visão de Isaías foi uma visão de profunda contrição, de profundo respeito, de temor na presença de Deus. Então, quando nós oramos, irmãos, a nossa oração ela tem que se fazer nesse sentido. De termos um profundo respeito, uma profunda contrição, um profundo temor na presença de Deus. É a Deus que nós estamos nos chegando. É a Deus que nós estamos elevando o nosso coração, elevando o nosso pensamento. Quando ele fala de buscar o Senhor, é continuamente mantendo esta relação de profundo respeito, de temor, de amor na presença de Deus. Sabendo que agora nós não precisamos mais olhar para o templo. Porque quando ele falou aqui, escolhi esta casa para a casa do sacrifício, está dizendo que ele estaria ali ouvindo a oração do povo, mas que o povo tinha que entender a razão de ser do sacrifício, ou seja, eles tinham que ter uma vida apontando para o perdão dos pecados. Eles tinham que oferecer os sacrifícios que representava o sangue deles sendo substituído por aquele animal sacrificado. Então, hoje, nós não precisamos mais sacrificar, porque Jesus é o sacrifício. Jesus é o perfeito sacrifício. E a Bíblia nos ensina que Ele, pelo seu sangue, abriu o caminho. Nós temos acesso livre na presença de Deus.
para nós nos achegarmos ao trono de Deus confiadamente na graça e nas obras e nos méritos do Senhor Jesus. Mas nós precisamos orar. O povo de Deus é um povo de oração. O povo de Deus é um povo de coração contrito, de coração que busca a face de Deus. Ele coloca aqui, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, reparem, preste muita atenção. Ele não disse se converter do seu mal, se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão aqui é uma palavra sinônima para arrependimento. Ela também indica arrependimento. Conversão significa mudança de vida. Conversão significa nova postura, nova posição. A nova atitude de uma pessoa redimida, de uma pessoa resgatada, de uma pessoa que tem a certeza do perdão de Deus, é uma atitude que copia a atitude de Deus. Se nós nos lembrarmos, em Efésios capítulo 5, verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Alguém pode perguntar, mas como é que alguém pode imitar a Deus? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, que aquele que o vê, vê o Pai. Aquele que o conhece, conhece o Pai, porque ele revela o Pai. O livro de Hebreus, no capítulo 1, diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, quem quiser conhecer a Deus, precisa conhecer o Filho de Deus, a Jesus. E é isso que aquele versículo de João diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a Jesus, que é a revelação de Deus, é a revelação da divindade, é a verdade sobre a divindade, é a verdade sobre Deus, encontra o perdão dos seus pecados, encontra a restauração, encontra a remissão, encontra o resgate de uma vida atormentada, de uma vida escrava do pecado, de uma vida de rebelião contra Deus. É restaurado, é resgatado, é salvo de uma vida nessa dinâmica e passa agora a ser filho de Deus. Passa a ser contado com aquelas pessoas que são abençoadas profundamente por Deus, porque estão em paz com Deus. Agora se preocupam não mais em como desagradar a Deus ou manter uma vida de rebelião, mas se preocupam em como agradar a Deus e manter uma vida de retidão. Uma pessoa que encontra Jesus, ela se arrepende dos seus pecados, ela não quer mais andar em pecado, ela não quer mais não fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, se ela pecar, o sentimento de que ela ofendeu a Deus é tão grande, que ela não tem paz enquanto ela não buscar a Deus para pedir perdão. Ela não deseja mais caminhar contrariamente ao Senhor. Ele diz que aquele que se converter dos seus maus caminhos, aquele que se humilhar, orar e o buscar e se converter dos seus maus caminhos, ele diz aqui então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Neste caso, a oração que estaria sendo feita no templo. Mas lembra que o templo simbolizava a pessoa de Deus. Nós não temos o templo mais, e aquele templo não é o templo com o qual cada igreja, cada denominação se reúne. Era um templo específico, feito lá no Monte Moriá. E aquele templo simbolizava a presença de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus, pelo seu sacrifício, subiu ao templo celestial. A Bíblia nos ensina em João que a partir do momento que uma pessoa crê em Jesus como seu Senhor ou como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar nessa pessoa. E Paulo nos ensina na sua carta aos Coríntios que a pessoa passa a ser o templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro vê cada crente como uma pedra viva. E como ele diz pedra, a ideia ali, o sentido é as pedras que constituem o santuário, as pedras que eram utilizadas para construir o santuário. Pedro vê cada crente, cada pessoa como uma pedra que constrói o santuário. Então, a igreja que não é o prédio, a igreja que não é o templo, a igreja que é verdadeiramente o conjunto de pessoas que foram salvas por Deus, é o templo agora do Espírito Santo, a morada de Deus.
Então, quando uma pessoa ora em companhia de seus irmãos, quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, o povo de Deus se encontra com o Senhor, o povo de Deus ouve a sua palavra. Isso é muito importante para nós entendermos, porque aquilo que uma pessoa faz, ela representa o povo de Deus. Se uma pessoa comete um pecado, ela está representando o povo de Deus. Essa era a razão no Antigo Testamento, porque quando Deus pedia santificação para que o povo fosse abençoado e uma pessoa só não se santificava, o povo não era abençoado. O povo não era abençoado. Lembra que Deus disse para Josué que era para que eles se santificassem para poder derrotar Ai, que era uma cidadezinha bem pequena comparada com Jericó. Eles já haviam derrotado Jericó e agora Deus mandou que eles se santificassem. Uma pessoa não se santificou e todo Israel perdeu, porque era o coletivo. Hoje também é o coletivo. Essa dimensão de coletivo não foi abolida, por isso que se chama o povo de Deus. Por isso que a igreja, repare, singular, a igreja não é uma pessoa, a igreja é um conjunto de pessoas. A Bíblia chama a igreja também de o singular, corpo de Cristo. E cada pessoa, um membro do corpo, é o singular, né? O corpo, mas se referindo a todas as pessoas que compõem. Então, a igreja precisa aprender que ela vive de oração. Nós precisamos orar. Eu não sei se você pôde perceber, mas se você pôde perceber os pontos positivos dessa pandemia. Essa pandemia, irmãos, ela proporcionou ao povo de Deus um tempo maior de consagração. Se antes as pessoas diziam que não tinham tempo, agora elas têm tempo de sobra. Essa pandemia proporcionou ao povo de Deus um tempo de meditação, um tempo de reavaliação, um tempo de movimento. A igreja está em movimento. A igreja não está em derrota. O templo está fechado, o templo físico está fechado, mas a igreja do Senhor ela não está fechada. Pelo contrário, a igreja está ativa, ela está orando, ela está continuando o seu exercício de doutrinação, de conhecimento da palavra de Deus, de santificação, de caminhada na presença de Deus. E a igreja deve se preparar ainda mais. A igreja precisa se preparar, porque quando essa pandemia passar, quando a liberdade para voltar às ruas chegar, então, provavelmente, uma crise financeira se instalará e a igreja terá trabalho, porque a palavra do Senhor nos ensina que Jesus se compadecia das pessoas com as quais ele encontrava em seu ministério. E ele não só as auxiliava em termos espirituais, mas ele também as auxiliava em termos físicos e materiais, ou seja, Jesus mandou que fosse multiplicado pães e peixes para tirar a fome de uma multidão que o seguia. Jesus curou pessoas, Jesus auxiliou pessoas. Todo esse ministério está vivo através das mãos da igreja. Então, quando essa pandemia passar, irmãos, nós teremos trabalho de socorrer as pessoas, trabalho de atentar com a vida daqueles que precisarem, trabalho de atentar para a vida daqueles que talvez nada tiverem. Deus estará abençoando aquelas vidas através do seu braço direito, que é a igreja, pois ele constitui a igreja para ser o seu porta-voz. Então, é necessário que nós nos fortaleçamos, é necessário que nós desenvolvamos uma vida de oração, uma vida de comunhão, que nós possamos crer que verdadeiramente o Senhor há de sustentar a sua igreja. Mas como isso? Como é o departamento dele? Não compete a ninguém saber como. O que compete é crer que o Senhor há de sustentar a sua igreja. O Senhor é o Deus dos céus e da terra. Como ele sustenta, faz parte dos milagres dele. Mas creia que o Senhor há de sustentar a sua igreja. E nesse sustento, ele há de abençoar as pessoas que estiverem ao nosso redor. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar as suas mãos. O Senhor quer usar a sua oração. O Senhor quer usar o seu coração
para que o nome dele seja espalhado por todas as nações, por todos os povos, e nesse caso, de uma forma bem limitada, por toda Guariba. Deus quer usar a sua igreja para espalhar o seu nome por toda Guariba. Então compreende, irmãos, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que Deus nos dá para nos voltarmos para Ele. Mas precisamos nos voltar de maneira correta. É necessário nos humilharmos na presença do Senhor. É necessário verdadeiramente buscarmos com o coração a pessoa de Deus. É necessário nos arrependermos dos nossos pecados. E quando eu digo nos arrependermos dos nossos pecados, não é só da palavra dura que nós dizemos para alguém, ou de um sentimento estranho que nós nutrimos por outra pessoa. A maneira pela qual nós nos conduzimos, todos os sentimentos que povoam o nosso coração, a nossa maneira de falar com as pessoas, os nossos valores. Há quantas pessoas que acham que porque tem talvez alguma coisa um pouco acima do que outros, que podem humilhar as pessoas que não têm? Isso não existe diante do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que existe para servir. É um povo que copia a vida do seu mestre. Gostaria que você pensasse nisso. Que você pudesse analisar a sua vida e saber que Deus de fato ouve a nossa oração? Sim, Ele ouve. Mas o povo de Deus precisa orar. Eu tenho visto um exemplo. Nossa igreja ela tem aproximadamente 120 pessoas, 120 membros, né? Entre maiores e menores. A nossa média de culto com aqueles irmãos que podem, porque tem muita gente que não pode, talvez devido à idade ou às circunstâncias de enfermidade, não podem participar dos cultos, mas nós temos por aí uma média de 80 pessoas que participam dos cultos, não é? Desde que começou essa quarentena, a média de pessoas que eu consigo ver, tá? Que eu consigo ver, pode ser que haja mais, eu não consiga. Mas a média de pessoas que têm assistido os cultos que nós temos feito pela internet é uma média de 20 a 25 pessoas. Eu sei que é lógico que quando nós falamos de pessoas pela internet, tem gente que está assistindo no televisor. Coloca essa imagem no televisor e a família toda assiste. Então não são pessoas ali. Cada pontinho desse que mostra para mim aqui pode representar uma família. Graças a Deus por isso. Mas às vezes eu, como pastor, fico preocupado. Será que todos estão ouvindo a palavra? Será que todos estão olhando para esse momento? Será que todos em casa estão agora separando, dentro de todo esse momento que nós estamos vivendo, um tempinho para a palavra de Deus? Deus tem dado um tempão para nós podermos pensar nisso, para nós mudarmos os nossos hábitos, para nós nos consagrarmos ao Senhor, para nós pensarmos em todas as questões que envolvem a nossa vida e a palavra de Deus. Deus tem dado tempo. Lembre-se que o Senhor é misericordioso, é bondoso. Ele não acaba conosco imediatamente por conta dos nossos pecados. Pelo contrário, Ele nos dá tempo para que nós possamos verdadeiramente nos arrepender, voltarmos para o Senhor e louvarmos ao Senhor Deus que está nos céus, nosso Deus e Pai, através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Vamos orar? Pai, eu me coloco diante de Ti, eu quero interceder pela Tua igreja presbiteriana de Guariba e também pelas demais igrejas que pertencem ao Senhor e que estão nesta mesma cidade. Nós temos tido, ó Deus, tempo da parte do Senhor. E que tempo temos tido? Tempo de reflexão, tempo para a oração, tempo para compromisso, tempo para arrependimento, tempo para humilharmos-nos perante ou sob a Tua poderosa mão. Ó Deus, em nome de Jesus, faze que verdadeiramente, ó Deus, uma restauração esteja sendo feita no coração do Teu povo. Que cada um de nós possa verdadeiramente buscar a Tua presença, buscar a Tua face e, ó Deus, sermos renovados perante o Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração, que agora é dirigida ao Teu santuário que está nos céus, que é dirigida em nome de nosso Salvador, em nome do nosso sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo. Ele que vive eternamente está à Tua direita, de onde intercede por cada um de nós, e onde também o Teu Espírito Santo intercede por nós, porque muitas vezes não sabemos orar como convém. Senhor, perdoa o nosso pecado.
Dá-nos, ó Deus, um coração voltado para o Senhor. Dá que percebamos, ó Deus, que de fato somos miseráveis e apesar de todo o conhecimento que temos de Ti, ainda assim, ó Deus, nós pecamos, nós falhamos, nós não buscamos a Tua face, nós não consagramos o nosso coração, nós não mandamos embora tudo aquilo, ó Deus, que ofende o Senhor, que é pecado. Tem misericórdia de cada um de nós, restaura as nossas vidas e dá-nos um coração puro. Refaz, ó Deus, dentro de nós um espírito inabalável na presença do Senhor. Faz com que possamos verdadeiramente, com fé, com arrependimento, com consagração, buscarmos a Tua presença. Consola o nosso coração, anima-nos e reanima-nos para, ó Deus, o trabalho que Tu tens para as nossas vidas. Abençoe a cada irmão, abençoe a cada família. Faz, ó Deus, com que nós possamos verdadeiramente nos alimentar do Senhor, mesmo durante estes períodos onde estamos afastados uns dos outros. Faz com que possamos, ó Deus, nos voltar para Ti. Em nome de Jesus eu peço isso ao Senhor. Peço que nos abençoe, peço que nos fortaleça. Peço que abençoe cada um dos meus irmãos amanhã, aliás, no término desta noite e amanhã no dia que se levanta. Que todos tenham um excelente dia na presença do Senhor e que o Senhor os abençoe profundamente em cada um dos seus afazeres. E agora, irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma excelente noite. Meditem nessa palavra que nós compartilhamos. Coloque sua vida na presença do Senhor. Gaste tempo com o Senhor. E o Senhor estará restaurando, abençoando profundamente a vida da sua igreja. Até amanhã cedo com a nossa meditação em Daniel. Deus abençoe a cada um. Tenham todos uma excelente noite. Tchau.